Bem, Hebreus capítulo 6, versículos do 1 ao 8, é um texto muito difícil, né? E hoje eu queria falar do perigo de ser um cristão nominal, alguém que se identifica como crente, não sendo crente. Esse texto aqui é tão difícil que durante a minha caminhada cristã, eu já tive umas 4 interpretações diferentes para ele, que é um texto muito difícil, né? Só que você vai maturando, você vai polindo a sua interpretação, isso é natural, né? Conhecimento teológico, você não vem um anjo do céu e dá uma luz. E durante muito tempo eu entendi que esse era um texto hipotético, isto é, algo que poderia acontecer, o que aconteceria se um crente abandonasse a Cristo, embora não estivesse afirmando que um crente abandonasse a Cristo. Devido na minha opinião, a evidências do próprio contexto, ele vai tratar de uma pessoa que professou a fé, porém não é cristã. A gente vai verificar isso hoje no texto, né? E esses são os cristãos nominais. Então é um texto muito difícil, né? A maioria dos pentecostais vão falar que esse texto diz que perde salvação, o que é um problemão, a gente vai ver também, né? Então é um texto bem difícil. Ali no versículo 1 de Hebreus diz o seguinte: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está de maldição, e seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Primeiro ponto, vamos lá para João, capítulo 10, versículo 28 e 29. Então, a grande pergunta, um cristão pode perder a salvação? Sim, vamos ver se perde. João capítulo 10, versículo 28, diz o seguinte, aqui Jesus falando: eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. O texto fala aqui que nenhuma ovelha de Cristo perece, que ninguém arrebata uma ovelha da mão de Cristo, e que ninguém arrebata uma ovelha da mão do Pai. Logo, se ninguém pode arrancar uma ovelha da mão do Pai e da mão de Cristo, significa que nenhuma ovelha de Cristo de fato perecerá. O que significa que a salvação para um crente genuíno não se perde. É impossível, não por causa do nosso desempenho. Isso, as ovelhas. As ovelhas. Agora, não por causa do nosso desempenho, é por causa da segurança que Cristo dá. Os calvinistas chamam de perseverança dos santos, os batistas tradicionais costumam chamar de a segurança eterna. Por quê? Porque não é bem que os santos perseverem, embora eles perseverem, é que Cristo os mantém seguros. Então essa é a nossa semelhança com os irmãos calvinistas. Nós, como eles, por motivos diferentes, nós acreditamos que as ovelhas de Cristo são seguras. Ali em Romanos capítulo 8, por que eu estou lendo esse texto? Porque à primeira vista, se lê Hebreus 6,
parece que está perdendo salvação. O texto parece ali, né? Romanos capítulo 8 diz o seguinte, no versículo 35 em diante: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, não é todas as coisas eu sou mais que vencedor, vou fazer o que eu quiser. Em todas estas coisas, a morte, a perseguição, somos mais do que vencedores, por amor daquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nós somos criaturas, estamos incluídos, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, nada nos separa de Cristo, nada. Porém, a gente tem que observar que algumas pessoas professam a fé cristã e depois de um tempo elas saem. Isso é verdade. Ali em 1 João, capítulo 2, versículo 19, primeira epístola universal de João, capítulo 2, verso 19, diz o seguinte: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifeste que não são todos de nós. Saíram de nós porque não eram de nós. Alguns vão argumentar, não, mas aqui fala só sobre os anticristos. Aí eu vou dizer, toda pessoa que renega a fé é um anticristo. Toda pessoa que renegou a fé é um anticristo. É alguém que nega a Cristo, né? Dito isso, vamos voltar para Hebreus capítulo 6. Se o texto está falando de perder a salvação e recair aqui no verso 6 significa pecar, temos um problema. Primeiro, qual crente não peca? Todos. Segundo problema, o texto não definiria qual o pecado que faz perder a salvação. Qual o pecado? O adultério, a mentira, a irritação. O texto não fala. Fala, e recaíram. E recaíram. Então, não pode ser o pecado em si. Que aqui, aqueles que pecaram não vão perder a salvação. O texto não está dizendo isso. Fala recair. Outra coisa, se o texto aqui diz que perde salvação quando você peca, então ele também está dizendo que é impossível você se arrepender. Porque o verso diz o seguinte: e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. É impossível. Então, aqueles que argumentam que Hebreus 6 fala de perda de salvação, tem que admitir então que uma vez perdida é impossível obtê-la novamente. Então, qual seria a mensagem para os desviados? Não tem mais esperança, né? Então, o texto não está falando de perda de salvação. Agora, uma coisa interessante aqui que a gente tem que ver: a quem o autor está dirigindo. E aqui é importante o contexto, porque o tempo verbal das frases. Olha que interessante. Ali no versículo 12, ele vai falar dos crentes negligentes, do capítulo 5, 5:12. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos, as bases das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de alimento, não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, criança, bebê. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os maduros, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. O que ele está dizendo? Olha, tem um grupo aqui de crentes que são negligentes. Ele fala, vocês já deveis, está falando a segunda pessoa do plural, vós, a segunda pessoa do plural, vocês já deviam ser mestres. Já deviam ser mestres. Aí ele vai
no versículo 1 do capítulo 6. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, até a maturidade. Primeira pessoa do plural. Prossigamos. Vocês, agora nós, vocês são imaturos, mas nós devemos amadurecer. Não lançando de novo aquela coisa que é básica da fé cristã, doutrina de batismo, do arrependimento, da fé em Deus, né, a imposição de mãos, que ele vai voltar a coisa básica. É interessante que isso aqui que ele fala que é básico, os crentes de hoje nem sabem. Né? Isso aqui é o básico da fé cristã, os crentes de hoje não sabem. Né? Então, o básico. Aí ele fala, isso faremos se Deus o permitir. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural. Agora, quando ele vai para o versículo 4, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, terceira pessoa do plural. Isso é, ele não está falando destes irmãos, e nem dos irmãos maduros, que é a terceira pessoa do plural do verso 14. Ele está falando de outro grupo. Os que foram. Ele não está falando daqueles irmãos imaturos. Ele não está falando dos irmãos, ele está falando de outro grupo. Então, um grupo que não é imaturo e não é maduro. Bom, se tem crente maduro e crente imaturo e você não é um dos dois, o que você só pode ser? Ímpio. Tem crente maduro e crente imaturo. Tem, é isso que tem. A versão básica e a versão estandarte ali, de crente. Aí ele não está falando destes, porque não está usando a segunda pessoa do plural. Então não usa negligentes. Embora ele use a terceira pessoa do plural para falar dos perfeitos, esses do verso 4 não podem ser os perfeitos, porque os perfeitos são maduros. Então só pode estar falando de outro grupo. Que grupo é esse? Os cristãos nominais. Aqui as pessoas estavam sendo perseguidas pela fé cristã, estavam abandonando a fé cristã e voltando para o judaísmo. O contexto da carta é esse. Então os cristãos imaturos estavam demorando demais para crescer. Os cristãos maduros estavam crescendo. E o que estava acontecendo com aqueles que foram batizados, tomaram a ceia, mas diante da perseguição, a coisa estava meio complicada e eles decidiram ir embora. Eles eram quem? Os falsos crentes. Ali em 1 Coríntios, capítulo 15. Estão entendendo? Os três grupos? Os negligentes, os imaturos. Por que são negligentes? Que já deveriam estar no estágio mais avançado. E Paulo está... Eu sou daqueles tradicional ainda que diz que é Paulo. Hoje a maioria da academia entende que Paulo não escreveu Hebreus. Ok? Mas, embora existam bons argumentos dos dois lados, tem que ter um argumento fenomenal para mim abandonar a tradição da igreja. E até agora, não teve nenhum argumento fenomenal para que eu abandone a crença histórica da igreja que Paulo escreveu Hebreus. Então eu continuo com isso, embora ele realmente não diga lá no início da carta, eu, Paulo, ele não fala, o autor não diz isso, né? Então é mais uma possibilidade de autoria. Aí eu vou perguntar para ele se foi ele, né? Se ele falar que não foi, eu falar, a pessoa que escreveu enganou bem, que parece. Né? Ali em 1 Coríntios 15, deixa eu abrir aqui, mas isso não é importante, né, nesse momento. 1 Coríntios 15, verso 29, olha que interessante. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também toda hora em perigo. Olha que interessante. Os que se batizam, terceira pessoa, nós, primeira pessoa. Paulo, ele não está falando que tem que batizar morto, está dizendo o seguinte, tinha um grupo na igreja de Corinto que batizava os mortos, ou batizava em nome dos mortos. A gente não sabe muito bem como é que era essa heresia. Os mormons meio que pegaram isso daqui e imitaram. Não entenderam que Paulo não estava dizendo que era para fazer isso. É o seguinte, tinha um grupo dentro da igreja, estranho, que fazia essa prática estranha. Ele não fala, e vocês que batizam, e nós que batizamos pelos mortos, mas os que, quando geralmente ele fala os que, existia um grupo que ele não necessariamente é crente. E é interessante ali em 1 Coríntios 11, 26, 2 Coríntios 11, 26, então eu abandono a minha ideia de texto hipotético, que era possível, devido ao peso da evidência textual, que ele não está falando aqueles irmãos de Hebreus, está falando de outras pessoas que já foram. 1 Coríntios
11, 2 Coríntios, desculpa, 11, 26. Olha que interessante. Paulo aqui falando a vida maravilhosa de um apóstolo. Né? Ele fala que foi açoitado 3 vezes, foi apedrejado, 3 vezes sofreu naufrágio. Ele é o Tom Hanks da época. O Tom Hanks cai de avião, barco afunda, é sequestrado por pirata. É a mesma coisa que Paulo. Naufrágio 3 vezes, uma noite no abismo, no meio do mar. Em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre quem? Falsos irmãos. Então, na minha opinião, aqueles a quem o autor de Hebreus está dizendo, ali são crentes nominais, ok? E isso é inegociável entre nós batistas. Batistas não acreditam que crente perde salvação. Ponto. É inegociável, né? É inegociável entre nós. A nossa declaração, a nossa confissão é muito clara sobre isso. A história dos batistas no Brasil é muito clara sobre isso. A gente diverge em alguns pontos entre nós mesmos, mas tem coisa que a gente não diverge, que é que não perde salvação. Agora a gente tem que ir para o texto, de voltar para Hebreus 6. A gente já estabeleceu então que havia alguns grupos aqui, né? Um grupo que era maduro, que é o verso 14, os perfeitos. Um grupo que era negligente, que é o verso 12 e 13 do capítulo 5. E Paulo, incluindo os 2 grupos, para que ambos os grupos, os negligentes, imaturos e os maduros, possam prosseguir e continuar na perfeição. E há um terceiro grupo, que é os crentes nominais, os que já uma vez foram iluminados, ok? Que saíram de nós porque não eram nossos, se fossem nós, teriam ficado conosco, ok? Que não eram ovelhas de Cristo, por quê? Porque nenhuma ovelha de Cristo é retirada da mão de Cristo. Dito isso, então vamos para as expressões aqui. Olha o perigo de ser um crente nominal, de ser alguém que brincou com a fé cristã, né? Verso 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados... Então, o que é? Começa a frase, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Ele não diz que eles se arrependeram, mas é impossível renovar eles para que eles possam se arrepender. Olha, coisa séria. Então, o que é isso daqui? Uma vez foram iluminados. Quando você tem contato com o Evangelho, quando você tem contato com a pregação do Evangelho, os seus olhos são abertos. Não necessariamente você se converte. A Bíblia fala em João capítulo 1, verso 9, que Cristo é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então você começou a ouvir o Evangelho, começou a entender do Evangelho, se empolgou com o Evangelho. Então você foi iluminado. E agora você provou o dom celestial. Aqui a expressão provou o dom celestial pode ser também traduzida por experimentou no sentido de uma bocada, uma mastigada. Alguns vão entender aqui que é uma referência a uma ordenança. Qual seria? A ceia do Senhor, o pão vivo que desceu do céu, que aponta para a ceia. E no verso 12 você tem a doutrina de batismos. Então é possível que aqui sejam pessoas que foram batizadas, porque assim, na época do Novo Testamento, o cara que ficava indo muito na igreja, ele era batizado. Por quê? Porque ou ele queria realmente se identificar com o povo de Deus, ou era maluco, porque tinha perseguição, né? Então não tinha visitante normal, né? O cara ia na igreja porque ele tinha algum interesse. Então ele era até rapidamente batizado, né? Então provou o dom celestial, seja alguma bênção de Deus, ou, como muitos entendem, a ceia do Senhor, né? Se tornou participante do Espírito Santo. A ideia aqui, participante companheiro. Ora, lá quando os discípulos estão no barco, aí tem os associados dos discípulos, a mesma palavra, os companheiros, né? Aqueles que estavam no barco. Como é que é ser participante do Espírito Santo? Ora, você sente a presença do Espírito Santo no culto cristão, mesmo que você não seja crente, regenerado. O texto aqui em nenhum momento fala de regeneração, novo nascimento. Mas você vai num culto cristão, você vai numa igreja, você foi batizado, tomou a ceia. É impossível, é muito difícil que essa pessoa não tenha sentido nada.
Não tem assim nenhuma obra de Deus, a menos que seja um satanista infiltrado, queira destruir a igreja, mas é muito provável que a maioria não seja. Aí você sentiu alguma coisa, você se empolgou, você sabe que tem alguma coisa diferente. Você se tornou participante do Espírito. Nesse sentido, não é que você se tornou íntimo do Espírito, que você tem a habitação do Espírito. São coisas distintas. O próprio Jesus fala aos discípulos antes do Pentecostes, né? O Espírito Santo que habita convosco e estará em vós. São coisas distintas. Então, ele estava naquela influência do Espírito Santo. Influência do Espírito Santo. E não é pouco isso. E provaram a boa palavra de Deus. Ó, como as pessoas provam a boa palavra de Deus, entendem que ela é correta, sabem que ela é certa, sabem que ela é a palavra de Deus, né? Geralmente a gente que apostatou raramente vai contra a Bíblia. Ele vai dar alguma interpretação errada sobre a Bíblia, mas ele vai ter um certo respeito. Provar a boa palavra de Deus. E os poderes do século futuro, aqui possivelmente na era apostólica, milagres. Agora, quantas pessoas recebem a bênção de Deus e a primeira coisa que faz quando recebe uma bênção de Deus é abandonar Deus? Os poderes do século futuro. Essas pessoas, olha que interessante, e recaíram. Então você provou tudo isso. Você estava na marca do pênalti, você não fez o gol ainda. Você está na marca do pênalti. Faltou uma coisinha para você se converter. Aí o que você faz? Você retrocede. Esse é o cristão nominal. Um cristão genuíno pode ter períodos de nebulosidade em sua fé? Pode. Mas ele vai retornar. Vamos abrir em Salmo 32. Estão entendendo? Salmo. Aqui, um salmo de Davi, confessando seu pecado. O verso 6 do Salmo 32 é importante. Um crente pode ter um período de desvio? Pode. Pode. Um crente pode ter um período de fraqueza? Pode. Pode. Porém, olha o que diz o Salmo. O verso 6. Salmo 32. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. A quê? A tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, essas não lhe chegarão. O crente, a ovelha, vai ver que está comendo a bolota de porco e vai voltar para a casa do pai. Isso vai acontecer. Porém, eu posso dizer o seguinte, ó, toda pessoa que está longe da casa do pai não deveria ter a segurança que é filho. Por quê? Porque pode ser, e muita gente está nesse nível, aí não tem como saber, que algumas pessoas já tenham passado desse ponto de Hebreus 6. A rejeição foi tanta, ultrajando o Espírito da Graça, e quarta-feira que vem vai ser sobre Hebreus 10, que é outro texto difícil, que é a mesma pegada. A rejeição foi tanta, porque o que Deus vai fazer mais? Olha o que precisaria. Vamos supor que essa pessoa, Deus trabalhasse tudo de novo com ela. Verso 6, e recaíram, seja outra vez renovadas para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, à vergonha pública. Seria necessário crucificar Jesus novamente? Isso seria uma vergonha? Porque Deus já deu graça suficiente. Deus já apontou as verdades cristãs por meio das ordenanças, que são símbolos. Elas já sentiram a presença do Espírito Santo, já provaram a palavra de Deus. Algumas até receberam bênçãos, milagres, dádivas do Senhor. Não nos esqueçamos que Judas fez milagre. Aí eu pergunto, como Deus vai renová-las novamente para arrependimento? O que Deus vai fazer mais? Não tem mais nada que Deus tenha que fazer. Não há mais nada a fazer. E tanto é que aqui o verso 7 e 8 vai dizer, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Dois tipos de terra, a mesma chuva, a mesma graça. Uma terra é proveitosa, dá fruto. Você joga semente, tem algumas sementes que até parece que vão brotar, mas não tem raiz. Amam o mundo, amam as coisas do mundo, são sufocadas pelos cuidados da vida e não dão fruto. É disso que está tratando. Mas algumas vão dar fruto de 30, 60, 100
Então aqui ele tá um eco da parábola do semeador. E o verso 8, mas aqui produz espinhos, que é o pessoal do verso 4, 5 e 6, e abrolhos é o que? Reprovada, e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Agora, mais uma prova definitiva que ele não está falando de crente, do verso 4 ao 8. Mas de vós, ó amados, segunda pessoa do plural de novo, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Ainda que assim, nós falamos assim, mas vocês que são crentes que estão lendo, eu espero de vocês coisas que acompanham a salvação. Aí linka com a ideia da situação hipotética, isto é, um crente genuíno lê isso daqui, ele treme. Ele fala, opa, eu não quero ser esse povo do verso 4 e 6. Eu sei que eu não sou, mas eu vou fazer o quê? Eu vou continuar não sendo. Deus, ele usa esse texto que demonstra o destino dos falsos crentes, dos crentes nominais, para alertar e segurar no caminho os verdadeiros crentes. É aquela coisa, você vai passar numa ponte, aí tem um buraco, você é um pai, e fala para o teu filho, olha, se você cair nesse buraco, você vai morrer. O pai vai deixar o filho cair no buraco? Não vai. Por isso que ele fala, mas de vós, amados, esperamos coisas melhores. Eu não espero de vocês, crentes, amados, irmãos, que vocês venham a estar na situação dessas pessoas do verso 4 ao 6. Esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Então tem coisas que acompanham a salvação. Ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, do trabalho. A maior segurança para um crente não ficar preocupado é ser produtivo. Água parada da dengue. Crente tem que ser produtivo no reino. Esquecer da vossa obra, do trabalho, do amor que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Servistes e ainda servir. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para que completa certeza da esperança até o fim. O salvo, ele vai ter a completa certeza sempre até o fim. Agora, para que não vos façais negligentes, como aquele pessoal do versículo 12, 13 e 14. Mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. A ovelha vai herdar as promessas. Aí ele vai dar exemplo de crentes. Então o que é que nós temos aqui? Eu peguei 7 páginas, eu nem li. Tudo bem. Só gastei folha. 7 páginas impressas, eu li uma. O que é que nós temos aqui? 3 grupos. Os maduros, os negligentes e os falsos crentes, os crentes nominais. Nem todo crente nominal está nesse nível aqui. A crente nominal dentro da igreja talvez tenha, a gente não tem espiritrômetro para saber, né? O que ele tem que fazer? Se arrepender crendo no evangelho. Porém, aqueles que já se apartaram da fé, eles estão num perigo grande. Eu não posso dizer que todo mundo se apartou está no perigo de Hebreus 6, ou pelo menos fez o que o texto aqui demonstra. Por quê? Porque não tem espiritrômetro e Deus pode continuar a chamar muitas pessoas à fé. E o texto também de Salmo 32 fala que aquele que é santo chegará a tempo, orará a ti a tempo, né? Então vai voltar ao Senhor. Então eu não posso afirmar, mas posso dizer o seguinte: a pior coisa que existe é brincar e se desviar. É igual brincar com fogo. Quando você brinca com fogo, o que acontece uma hora? Se queima, né? Então o crente não perde a salvação. Os textos que mostram pessoas professando a fé e naufragando a fé são ímpios. Aliás, a expressão fé nem sempre significa confiança em Deus. Às vezes ela quer dizer um conjunto de doutrinas. Por exemplo, nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, abandonarão a fé. Não está falando de crente, está falando de gente que vai renegar a fé que um dia professou. Não fala que elas foram regeneradas, né? Não fala isso. Judas sempre foi filho da perdição, mas um dia professou a fé. Mas ele era ladrão desde sempre, o texto fala. Nunca houve encontro real com Jesus, houve encontro nominal com Jesus. Alguma dúvida sobre Hebreus 6? Não? Então, se vocês têm alguém em mente que possa estar caminhando para Hebreus 6, alerte.
Alerte a pessoa. Fala, olha o que o texto fala. Né? Se for uma ovelha, volta. Algumas pessoas de fato não vão voltar. Né? Mas por quê? Não é porque Deus não queira perdoá-las. Nunca foram ovelhas. Mas não é porque Deus não queira perdoá-las. É porque elas não estão absolutamente longe da ação do Espírito Santo, porque elas rejeitaram pisar o Espírito da graça. Né? Então elas não vão mais agir, porque elas estão cauterizadas. Não há nada mais que Deus possa fazer. Claro, Deus é onipotente, mas dentro daquilo que Ele mesmo estabelece em Sua palavra, os meios que Ele usa para a conversão, que são estes meios, a pregação, a oração, né, a influência poderosa e interna do Espírito Santo. Estas coisas Ele já fez. Ele não vai fazer mais. Né? Alguma dúvida? Não? Crente perde salvação? Crente. Não? Tá. Agora, se tem alguém que foi e perdeu a salvação, nunca teve a salvação. Agora, crente não perde a salvação, mas evangélico é outra coisa, né? É outra coisa. Então vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Né? Texto difícil, né? Mas eu acho que eu cheguei na maturidade, acho eu, depois de quase 2 décadas estudando esse texto, né? É isso que diz, me acomodo, estou satisfeito com a interpretação que cheguei, né? Mas é um texto realmente muito difícil. Aliás, Armínio foi acusado de dizer que crente perde salvação. E ele, quando vai expor esse texto, ele não diz que esse texto diz que perde salvação. Ele fala o seguinte, tem passagens difíceis, mas eu nunca disse que um cristão regenerado perde definitivamente a salvação. Né? Então, foram os remonstrantes posteriores que afirmaram. Embora tem hora que Armínio parece que diga, tem hora que diz que ele fala que não diz. Então, é um pouco confuso. Mas o importante é as Escrituras, e elas demonstram que estamos seguros na mão de Jesus. Então, não é por nossa causa, por causa de Jesus. Como diria Charles Spurgeon, se eu pudesse perder a salvação, eu perderia. Né? Se eu pudesse, eu perderia. Se estivesse na minha mão, a coisa eu deixava escapar. Mas está na mão de Jesus, graças a Deus por isso. Aquele que é poderoso para vos impedir de cair. Amém por isso, vamos orar. Senhor Deus, em primeiro lugar, te louvamos pela segurança eterna dos santos, pela segurança da salvação, e porque, Deus, tu está conosco, Pai. E o Senhor nos segura com mão firme, segura o teu povo com mão firme, Senhor. Te louvamos por isso. Também pedimos, Senhor, que quanto aos negligentes, aos imaturos, o Senhor possa trabalhá-los, que eles possam sair da fase do leite e ir para o alimento sólido, para que cresçam e se tornem crentes saudáveis, maduros, completos na fé, e que todos nós como igreja prossigamos essa maturidade. E aqueles que são nominais, Senhor, que ainda não atingiram o estágio descrito por Hebreus 6, nós oramos para que o Senhor os converta, Pai, para que o Senhor trabalhe em seus corações. Aqueles que já atingiram esse estado, que já pecaram para a morte, nós não podemos fazer mais nada, Senhor. Eles seguiram seus próprios caminhos e se jogaram nas covas que eles mesmos abriram, Senhor. E lamentamos por isso, Senhor. Mas nos ajude, Senhor, a permanecer firmes em Tua palavra como igreja e gratos pela Tua salvação. Em nome de Jesus, amém.